seres humanos, sejam muito bem-vindos a este canal. O meu nome é Anauara Rodrigues e hoje eu vou falar para vocês sobre os heróis do passado e os heróis do presente. Se você, assim como eu, é fascinado em mitologias, histórias de heróis e grandes aventuras, já deixa aí o seu like e se inscreve no canal, porque essa aula é muito legal. Vamos conhecer como os heróis aí são tão importantes para a literatura, de que modo que ele influenciou todas as produções feitas até os dias de hoje. E o primeiro herói que nós vamos conhecer é o herói Gilgamesh. Gilgamesh, gente, ele é o primeiro herói de que se tem registro nas histórias, né? É o primeiro herói das histórias, das narrativas. Ele era o rei de Uruk, uma cidade situada na região da Babilônia. E esse rei, ele era muito folgado. Tudo isso porque ele era um semideus. Na verdade, ele era 2/3 Deus e 1/3 homem. Sendo assim, ele se achava superior, porque ele se achava o Deus aí entre os mortais. E isso fazia com que ele aprontava muitas situações. Ele saía pegando a esposa de todo mundo, né, e se achava no direito só porque ele era um semideus. E resumindo, ele causou várias situações e a história é muito engraçada, mas também muito emocionante. Eu vou deixar o link da descrição, o vídeo de um professor que conta muito bem essa história, que vai fazer vocês rirem e se emocionarem ao mesmo tempo. E para os nossos estudos literários, por que é tão importante saber da história do Gilgamesh? Porque, como eu disse para vocês, é a primeira epopeia. Relembrando, epopeia é aquele gênero narrativo, nós temos um poema narrativo que vai contar os feitos aí de um grande herói. Depois do Gilgamesh, nós vamos estudar os heróis das epopeias clássicas, as principais aí que servem de base para tudo que vier depois. Nós vamos conhecer os heróis das epopeias, a Ilíada e a Odisseia, ambas feitas pelo escritor Homero. A Ilíada é uma história que vai contar a Guerra de Troia. Relembrando para vocês, a Guerra de Troia aconteceu por causa do rapto da rainha Helena. Então, quem que era essa Helena? A Helena, gente, era simplesmente a mulher mais linda da face da Terra. Helena era filha de Zeus como uma mortal e era a mulher aí dotada de todas as belezas, né, dotada aí de todas as lindezas. Ela era magnífica, maravilhosa. Todos os homens queriam ficar com a Helena. Mas ela se casou muito cedo com o rei de Esparta, né, o rei Menelau, e daí que naquela época era comum mulheres novas, né, se casarem com pessoas bem mais velhas, porque o Menelau já era bem velhinho. Eles se casaram, mas em um determinado momento, Helena conhece o príncipe Paris. Paris, príncipe de Troia, se apaixona por Helena, os dois começam a viver ali um romance e ele decide levar ela para Troia, com o consentimento da Helena. Então os dois fogem e dando assim início à Guerra de Troia. Então, de um lado, nós tínhamos guerreando contra os troianos, os povos aqueus. Aqueus são os povos gregos, espartanos, né? Todo o povo lá da região da Grécia lutando contra os espartanos. E agora a gente vai conhecer então esses heróis maravilhosos. E o primeiro grande herói de Ilíada que nós vamos conhecer é Aquiles. Aquiles é um semideus, filho de uma deusa com um rei. Ele era dotado de muita força, tanto é que ele era o melhor soldado grego. E Aquiles era poderoso, ele era forte, bonito, invencível. E ele tinha um grande sonho. O maior sonho na vida do Aquiles era se tornar imortal. Só que ele não era totalmente Deus, então ele sabia que em algum momento ele iria morrer. E a única maneira que ele encontrou para ser imortalizado foi através da história. O objetivo de vida dele passou a ser deixar o marco, deixar o nome dele registrado na história através das suas batalhas. Então ele era aquele herói invencível que queria matar todo mundo porque ele queria ser lembrado. Acontece que a Guerra de Troia, gente, estava demorando muito tempo, era uma guerra infinita, não acabava mais, quase 10 anos de combate. Teve um determinado momento que Aquiles resolveu sair da guerra. Ele se apaixonou por uma prisioneira troiana, que era a princesa de Troia, e ele estava repensando se ele continuava naquela guerra ou não. Mas aconteceu uma situação que foi decisiva. Aquiles tinha um melhor amigo, que era o Pátroclo. Eles cresceram juntos, sempre guerreavam juntos, estavam sempre lá juntos, unha e carne, né, irmão, truta e tudo mais.
Algumas histórias, algumas fofoquinhas gregas, das mitologias gregas, contam-nos que eles tinham um caso, era uma amizade aí meio colorida. Mas resumindo, o que acontece, em um determinado momento, o Patroclo, ele resolve sair em uma batalha usando o elmo e a armadura do Aquiles. Nesse momento surge o nosso lindo segundo grande herói, que é o Heitor. Heitor é o príncipe de Troia. Ele é o filho primogênito, então ele é forte, ele é um bom moço, ele é um bom marido, ele é um bom filho, ele é o defensor da família, dos bons costumes, ele é o defensor da pátria e é o melhor soldado troiano. O Heitor está lá guerreando contra os gregos e acredita estar lutando contra Aquiles. E ele vai com toda a força e mata o soldado. Quando ele tira o elmo, ele percebe que não era Aquiles, que ele acabava de matar outra pessoa. Quando Aquiles descobre que essa outra pessoa que o Heitor matou era o seu melhor amigo Patroclo, ele volta com sangue no olho. Aí ele quer guerrear, ele quer matar, quer acabar com todo mundo e ele convida o Heitor para um duelo mortal. Os dois vão lá para o duelo e é claro que o Aquiles vence, né? O Aquiles semideus, então o Heitor, por mais forte que ele fosse, não teve jeito, ele acabou morrendo. Sendo assim, o Aquiles, ele além de matar, acabar com a raça do Heitor, ele ainda arrasta o corpo do Heitor por quilômetros e quilômetros. Uma cena muito triste, mas que não tira aí o heroísmo do Heitor, nem do Aquiles, que cada um estava fazendo o seu papel. Claro que o Aquiles foi um pouco cruel demais, mas não tira aí o brilhantismo, a força e a garra do Heitor, que lutou até o fim com todas as suas forças. Além do Heitor, nós temos também um outro grande herói presente nessa história, que é o príncipe Paris. O Paris, como eu disse para vocês, ele é o responsável pelo início da guerra, porque foi ele que raptou a rainha, se casou com ela e deu início a toda essa bagunça. Acontece que o Paris, ele tem um papel decisivo, porque é ele quem mata Aquiles. Ele dá uma flechada que acerta bem no calcanhar do nosso semideus. E acontece que até mesmo Aquiles, todo forte, tinha um ponto fraco e acabou sendo morto por uma flechada no calcanhar. Surgindo então aquela expressão famosa que a gente sempre ouve falar: todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, o que significa dizer que todo mundo tem lá o seu ponto fraco. E para resumir todo esse rolê, o último herói que nós temos dessa saga é o herói Odisseu. E o Odisseu, ele é tão importante, gente, porque ele está presente tanto na Ilíada quanto na Odisseia. O Odisseu foi o cara lá, o brilhante, o inteligente, que teve a belíssima ideia, a brilhante ideia de construir o cavalo gigante. Como eu disse, a guerra estava durando muito tempo e não acabava mais, tudo isso porque as muralhas de Troia, elas eram intransponíveis, ninguém conseguia lá adentrar a cidade de Troia. O Odisseu teve a ideia de construir um cavalo gigante, certo? E falar assim para os troianos que aquilo era um presente de rendição, que aquele presente iria simbolizar que os gregos estavam desistindo da guerra e que estava tudo bem, era um tratado de paz. Acontece que dentro do cavalo estavam todos os soldados do exército grego. Sendo assim, esse cavalo, ao entrar na cidade, foi a destruição, foi o final da cidade de Troia, porque eles destruíram com tudo, acabaram com tudo, e sendo assim, tivemos a vitória dos gregos, né, sobre os troianos, acabou a guerra. E daí surgiu também aquela expressão famosa, presente de grego. Ninguém aqui quer ganhar um presente de grego, né? Além disso, Odisseu, ele é super-herói, figuraça responsável pelo livro, pela história Odisseia. A Odisseia vai contar o regresso, então, desse povo grego para casa. Sendo assim, na Odisseia nós vamos ter também a presença aí dos deuses da mitologia. E na Odisseia, os soldados gregos, juntamente com o nosso herói Odisseu, vão enfrentar a fúria de Poseidon. Poseidon está irado com o povo grego por causa da questão deles terem nomeado como capital da cidade Atenas, em homenagem à deusa Atena, deusa da sabedoria, da guerra, da inteligência. Poseidon ficou ensumadinho e falou assim: quer saber, o retorno de vocês para casa vai ser terrível, porque eu vou fazer de tudo para que vocês morram e para que vocês não cheguem aos seus destinos.
Sendo assim, começou, gente, ele colocou vários obstáculos, muitas ondas, muitas tempestades, e foi de tudo que aconteceu nessa viagem. Teve um episódio que o Odisseu, ele jogou uma lança em uma criatura marinha gigante, que era um ciclope que tinha um único olho, e esse ciclope acabou morrendo. Só que o Ciclope, para ajudar, era filho do Poseidon. Aí o Poseidon ficou ainda mais irado e a guerra continuou, essa guerra travada no mar. Sendo assim, o Odisseu conseguiu voltar para casa após 20 anos, tudo isso porque ele contou com a ajuda da ninfa Calipso. Chegando em casa, ele foi para os braços da sua amada, a sua esposa Penélope, figuraça importantíssima porque ela esperou o marido durante todo esse tempo, 10 anos guerreando em Troia, 20 anos para voltar para casa. Ela ficou lá esperando ele, foi super fiel, foi muito guerreira. Ela, pelo fato do marido ter saído em batalha, muitos homens queriam se casar com a Penélope, ela era muito bonita. E sendo assim, a vida dela virou um inferno. Enquanto o marido estava lutando, ela também tinha que ficar se despistando desses pretendentes que não paravam de vir na casa dela. Bom, mas o Odisseu voltou, os dois tinham um filho, ele e a Penélope, eles se uniram e ficaram bonitinhos junto com a família. Gente, sendo assim, o que é importante nós entendermos sobre as epopeias, sobre esses heróis do passado? Que todos esses heróis, eles representavam a sua nação, eles eram dotados de muita força física, uma bravura, eles eram seres destemidos, eles eram seres que cumpriam o seu destino. Então o Odisseu cumpriu o destino dele, ele tinha que fazer aquela missão porque ele foi predestinado àquilo. Assim como Aquiles representou todo o povo grego, quando ele matou o Heitor, de uma maneira simbólica, ele estava demonstrando que o povo grego era superior ao povo troiano, eles acreditavam nesse pensamento. Mas agora, transformação, século XVIII. Chega aí desse negócio do herói ficar representando o coletivo e chega desse negócio de os textos narrativos serem escritos em versos. Entra-se em declínio as epopeias, chegam de epopeias e surgem os romances. E nos romances nós vamos ter heróis que vão representar o ser humano na sua individualidade. Quer mais o herói Frodo da saga O Senhor dos Anéis? O Frodo, ele é um hobbit simples, que anda descalço, que vive em um condado, que é uma criatura pequenininha, mas que tem a grande missão de destruir o anel lá na Montanha da Perdição. Ele percorre uma jornada incrível, enfrenta várias batalhas com seres monstruosos, com diversas situações. Porém, a principal batalha do Frodo é aquela interna. Ele tem que vencer a si mesmo, ele tem que vencer a tentação de ficar com aquele anel e com todo o poder que ele representa para si. Sendo assim, nós vamos ver aí essa mudança, né? Esses heróis novos, eles são dotados aí de particularidades típicas do ser humano comum. Assim como nas aventuras de Robinson Crusoe, nós temos um ser humano comum que precisa sobreviver a um naufrágio. Ele vai parar em uma ilha deserta e ele tem que se virar, construir uma casa em cima de uma árvore, ele precisa se alimentar e ele faz isso através da caça, através da agricultura, do que é possível ali naquela ilha, tudo isso para sobreviver. Sendo assim, a gente percebe que na modernidade, esse herói, eles são mais realistas e eles enfrentam problemas do cotidiano. Eles também não contam com uma ajuda suprema para resolver os seus problemas. Odisseu só conseguiu chegar na casa dele porque a ninfa Calipso deu um empurrãozinho. Os nossos heróis aqui em As Aventuras de Robinson Crusoe, que foi, por exemplo, adaptado para o filme O Náufrago, conta aí com essa presença do herói que é gente como a gente, né? Que tem que sobreviver aos desafios diários na vida de um ser humano. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido como o pensamento mudou ao longo aí dos séculos, que na antiguidade o herói representava todo um coletivo e que agora na modernidade os heróis representam seres humanos com suas particularidades individuais. De qualquer maneira, eles, tanto no passado quanto no presente, eles continuam nos inspirando e nos influenciando a tomar as melhores decisões e sermos os seres dotados de maior número de qualidades.